Olá, querido, olá, querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que caiu de paraquedas aqui nesse canal. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Lúcio Escobar, sou psicanalista e filósofo, atualmente doutorando em psicologia social. E você está no canal Me Atrevo a Pensar. E eu vou te falar um pouquinho sobre qual é o nosso objetivo com esse canal. Bom, nesse canal nós vamos trabalhar com campos de saber com quem eu tenho me relacionado, como a teologia, a filosofia, a psicanálise, a sociologia, a antropologia, e vamos discutir aqui alguns temas que com certeza atravessam a nossa vida, mas que muitas vezes nós não paramos para refletir sobre eles. Então nós vamos conversar sobre esses temas aqui e vamos sempre conversar a partir de uma visão da teoria crítica. E para que você não ache que essa crítica ela tenha uma conotação pejorativa de desvalorização, tá, do nosso objeto, eu vou explicar um pouquinho qual é o pensamento de crítica a partir da teoria crítica. Bom, o pensamento de crítica não é um pensamento que se difere, tá, do olhar, por exemplo, das ciências naturais, que olha para um objeto, para uma situação, tentando apenas descrever aquele objeto ou aquela situação. Um olhar crítico, ele não é apenas um olhar descritivo, mas um olhar que busca compreender todas as possibilidades de realização desse objeto. Então, todo objeto tem suas possibilidades de realização. Ou seja, uma sociedade ela tem as suas possibilidades de realização. O ser humano tem suas possibilidades de realização como ser humano. Porém, muitas vezes, tá, essa sociedade ou esse ser humano, ele encontra contingências, ele encontra alguns entraves que impedem de manifestar ou de realizar as suas potencialidades. Então, a teoria crítica, ela vai olhar para os objetos por aquilo que ele poderia ser, mas por causa de algo, né, por causa de algum entrave, ele não está conseguindo ser. Como esse objeto pode melhorar? Então, um olhar crítico é também um olhar que pensa na emancipação desse objeto. Quando a psicanálise, por exemplo, olha para um sujeito, ele não olha para o sujeito apenas querendo descrevê-lo, mas entender quais são as suas possibilidades, né? E não só entender, mas levar o analisando por um caminho onde ele mesmo possa compreender suas possibilidades e onde ele possa se desbloquear um pouco desses entraves que impedem com que ele se realize e possa atingir a sua realização como ser humano. Assim também uma sociedade possa atingir a sua realização como sociedade. Bom, então é isso que você vai ver aqui, tá? É dessa forma que nós vamos olhar para os temas que serão abordados nesses canais e, como o nome do canal diz, me atrevo a pensar. Por que me atrevo a pensar? Porque muitas vezes nós somos incentivados a não pensar por mecanismos que muitas vezes nós desconhecemos, mas que de alguma forma tentam fazer com que o ser humano não pense. Tentam fazer com que o ser humano acredite que a realidade está dada e ele não tem condições de mudá-la. A nossa crítica, ela tem exatamente esse cunho emancipatório. Um cunho emancipatório, um olhar emancipatório para a sociedade, um olhar emancipatório para o ser humano, seja qual for o nosso objeto, ele pode melhorar, ele pode se desenvolver, ele pode crescer. Mas para isso, muitas vezes, nós temos que ir contra um sistema que nos impede, né, que tenta nos impedir de exercer a capacidade do pensamento. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso aqui no canal. Se você gostou dessa proposta, segue aí, ativa as notificações e vamos juntos pensar e refletir para construir um mundo melhor. Fica com Deus, muita paz e luz para você.